Assalto a banco no ABC Paulista termina com uma funcionária morta. Pelo mundo, o fim de semana teve uma série de acidentes aéreos. No Nepal, 50 pessoas morreram. No Irã, noiva e 7 amigas voltavam para casa depois de uma despedida de solteira. E nos Estados Unidos, um helicóptero caiu em Nova York. Esporte, a gente vai falar da lista do Tite para os próximos amistosos da seleção brasileira. Existem 15, 16, 17 atletas que, pelo alto nível que estão dentro da seleção e nos seus clubes, que já estão encaminhadas a sua convocação. E existem outros que estão disputando. Você vai ver um slackline gigante entre as montanhas de Utah, nos Estados Unidos. Também vamos curtir a música de Taylor Swift. E Pearl Jam. Tem muita coisa boa por aqui no Leitura Dinâmica que está apenas começando. Fique bem informado, fique comigo. Olá, muito boa noite para você. A gente começa falando de uma troca de tiros entre vigilantes e assaltantes dentro de uma agência bancária no centro de São Bernardo do Campo, que fica no ABC Paulista, e deixou uma funcionária morta. Câmeras de segurança gravaram ali todo o pânico que foi provocado por esses criminosos aí. Um dos assaltantes é esse de camisa branca. Ele passa pela porta giratória, conversa com um dos seguranças e segue até a área dos caixas. Depois tira da cintura o que parece ser uma arma e parte para cima do segurança. Durante a briga começam os disparos. O criminoso é atingido. No alto do vídeo dá para ver o outro assaltante sendo baleado e rendido por seguranças. As imagens não mostram, mas uma das balas acerta a Michele Bertoloni, de 27 anos. Ela morreu na hora. Um vigia também foi atingido. Os investigadores encontraram uma arma de plástico com os criminosos. Um dos seguranças percebeu que um indivíduo pegou a senha e foi direto no caixa, sendo que ele deveria esperar ser chamado. Então ele chamou a atenção de um dos seguranças. O confronto balístico deve revelar se o disparo que matou Michele partiu de armas da segurança. Em nota, o Banco Mercantil lamentou a morte de Michele e afirmou que dará suporte à família. Na zona sul da capital paulista, outra ação envolvendo assaltantes de bancos. Eles invadiram o local usando distintivos da Polícia Federal. Um deles conseguiu fugir com malotes de dinheiro, mas foi preso em seguida. Um suspeito de participar de uma chacina no fim de semana em Fortaleza foi preso. Douglas Matias da Silva seria membro da facção GDE e estava nesse prédio em uma área nobre da cidade. Ele foi autuado por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, resistência e receptação. Um dos carros usados no crime estava na garagem. 7 pessoas foram executadas em ataques simultâneos num bairro universitário. Segundo as investigações, a ordem para a chacina partiu de dentro de uma penitenciária da região metropolitana de Fortaleza. Mais um policial militar foi assassinado no Rio de Janeiro. Leonardo de Paula Silva, de 35 anos, foi baleado numa tentativa de assalto na linha amarela. O PM estava há 8 anos na corporação. É o 21º agente morto só este ano no estado. E a violência continua por lá, viu? 2 mulheres foram assassinadas nessa segunda-feira, também no Rio. E o pior, uma delas estava grávida. O bebê sobreviveu, só que o estado de saúde é grave. Dandara Helena Damasceno, de 21 anos, foi baleada dentro de casa na Vila Vintém, zona oeste da cidade. A jovem, grávida de 25 semanas, foi atingida no rosto e morreu antes de chegar ao hospital. Os médicos conseguiram fazer uma cesariana de emergência. O bebê luta pela vida. Casos como esse, você conseguir retirar esse bebê com vida, já eu acho que é um grande sucesso. A polícia suspeita de crime passional. Já a Tarsila Pereira dos Santos, de 24 anos, morreu durante uma tentativa de assalto ao carro em que estava com o noivo, o filho de 3 anos e amigos. O motorista se assustou e o criminoso atirou. Quando eu tiro no carro, acho que foi ferido, me atingiu. Aí pegou a criança, deu pro outro do lado, entendeu? Aí ele falou, minha mãe levou um tiro. Agora fazer o que agora? O bandido agora faz o que quer? O bando fugiu sem levar nada.
Vamos agora às notícias internacionais. No Nepal, pelo menos 50 pessoas morreram com a queda de um avião no aeroporto de Katmandu. Quem tem os detalhes para a gente é o correspondente Marcelo Espíndola. A coluna de fumaça foi vista logo após a tragédia. Segundo testemunhas, a ação do corpo de bombeiros foi rápida. No meio dos destroços e de corpos, uma sobrevivente conseguiu andar com a ajuda de soldados. Percebi que o avião não estava vindo da direção que sempre vem e tremia muito, mas o piloto conseguiu evitar um choque com outra aeronave que estava na pista. No avião que partiu de Dhaka, em Bangladesh, com destino à capital nepalesa, estavam 71 pessoas, 67 eram passageiros e 4 tripulantes. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, mas o voo BS-211 da US Bangla Airlines tinha permissão para pousar no lado sul da pista. Mas o piloto pediu para que o pouso acontecesse no lado nordeste do aeroporto. Segundo o gerente-geral do aeroporto, a torre de controle perguntou para o piloto se ele estava com algum problema. Ele negou. O diretor executivo da companhia aérea, Irhan Azif, explicou que o comandante Abid Sultan sobreviveu ao acidente, tinha mais de 5.000 horas de voo, além de ser um ex-piloto da Força Aérea com vasta experiência. Azif também sugeriu que o acidente pode ter sido causado por um erro da torre de tráfego aéreo. Nós não podemos afirmar com certeza, mas suspeitamos que a torre de controle de tráfego aéreo pode ter induzido nossos pilotos a pousarem na pista errada. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Leitura Dinâmica. Em Nova York, nos Estados Unidos, mais um acidente aéreo. 5 pessoas morreram e uma ficou ferida depois que um helicóptero caiu em um dos principais rios da cidade. Os detalhes agora com Marcelo Medeiros. A última imagem do grupo mostra a felicidade durante a decolagem do helicóptero na cidade de Kearney, em Nova Jersey, durante o pôr do sol. Cerca de 11 minutos depois, a cena seria diferente. Uma família flagrou da janela de casa o momento exato em que o helicóptero se choca contra a água do East River. O piloto pediu socorro segundos antes. O acidente ocorreu no início da noite de domingo. Uma pessoa saiu do helicóptero e, como ele estava virado, a pessoa simplesmente subiu na base e começou a gritar. Era o piloto Richard Vance, de 33 anos. Ele foi o único sobrevivente. Os 5 passageiros a bordo ficaram presos no helicóptero. 2 morreram na hora. Outros 3 foram resgatados e levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. O piloto já prestou depoimento à polícia e afirmou o que pode ter causado o acidente. Segundo ele, a bolsa de um dos passageiros teria ficado presa a um botão responsável por cortar o combustível do helicóptero, o que teria feito o motor parar de funcionar. O caso é investigado pelo Departamento Nacional de Transportes. Este foi o 3º acidente envolvendo a mesma empresa em 10 anos. Por isso, o senador de Nova York, Chuck Schumer, pediu para que suas atividades sejam suspensas. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Leitura Dinâmica. Que triste, né? E olha, no Irã foi encontrada a caixa preta do avião que caiu com uma noiva e 7 amigas dela depois de uma despedida de solteira que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes. Era para ser uma festa que acabou em tragédia, né? Os 3 tripulantes a bordo também morreram nesse acidente. As autoridades do Irã recuperaram todos os corpos nesta segunda. A queda aconteceu no início da noite de domingo, nas montanhas de Zagros. Poucos minutos antes do acidente, o piloto havia reportado problemas técnicos e pediu autorização para pousar. Testemunhas contaram que viram a aeronave pegar fogo antes de atingir o solo. O avião particular da Turquia voava de Dubai para Istambul. Ele pertencia a uma companhia da família Bazaran. A bordo estava a filha do empresário turco bilionário Hüseyin Bazaran. Mina, de 28 anos, era influenciadora digital com quase 90 mil seguidores. Ela administrava também os empreendimentos do pai. Mina e outras 7 amigas tinham participado de uma festa de despedida de solteira. O casamento estava marcado para abril. A causa da tragédia é investigada.
Bom, e na China, o parlamento aprovou a emenda na Constituição que permitirá a reeleição ilimitada do mandato presidencial. Essa medida, que já era esperada, possibilita ao atual líder de Estado, Xi Jinping, ficar no cargo por tempo indeterminado, por muito tempo. E aí, com esse poder, o presidente chinês promete eliminar funcionários corruptos e opositores também ao partido dele, comunista. E a primeira-ministra britânica, Theresa May, deu prazo de 1 dia para a Rússia esclarecer de vez o caso de envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da filha dele. A premier ainda prometeu uma dura retaliação caso fique comprovada a participação de Moscou nessa história. Durante um pronunciamento no parlamento, May disse que existem fortes evidências da participação russa no caso. O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, chamou a afirmação de um show de circo. O presidente Vladimir Putin pediu para que o governo britânico termine as investigações formais antes de abordar seu país para dar explicações. Emissoras estatais russas chegaram a dizer que o próprio Reino Unido cometeu crime, com o objetivo de boicotar a Copa do Mundo no país. Mais cedo, na cidade de Salisburgo, a polícia removeu um carro suspeito do local onde o ex-agente duplo foi encontrado. No restaurante onde aconteceu o contato com o gás tóxico, as mesas foram destruídas. Autoridades pediram para mais de 500 pessoas que tiveram algum contato com as vítimas na data do envenenamento terem cautela, ordenando a limpeza dos objetos e roupas. No último dia 3, o ex-espião russo Sergei Skripal, de 66 anos, e a filha dele, Yulia, de 33, foram encontrados desacordados num banco em frente ao restaurante onde tinham almoçado. A polícia não encontrou nenhum ferimento visível. Eles foram internados e ainda permanecem desacordados em estado grave. As investigações mostraram que um produto de categoria altamente tóxica que bloqueia o sistema nervoso e interrompe as funções vitais do organismo foi usado para tentar matar a dupla. O policial que prestou socorro na ocorrência, Nick Bailey, acabou intoxicado. Ele também está internado em estado grave. O ex-militar russo e ex-agente de inteligência britânica foi condenado em 2006, na Rússia, por repassar informações ao Reino Unido sobre a identidade de espiões que atuavam na Europa. Ele foi liberado em 2010 após um acordo de troca de espiões. Desde então, vive na Inglaterra. Olha, a França e o mundo da moda deram um adeus nesse fim de semana ao estilista Hubert de Givenchy. Aos 91 anos, o costureiro era uma lenda da alta costura. A reportagem é de Luciano Júnior. A empresa detentora da marca usou uma de suas redes sociais para dar a notícia. Disse que ele era a maior personalidade da alta costura francesa e simbolizou a Paris chique e elegante por mais de 50 anos. Hubert de Givenchy tinha 91 anos. Nasceu em 1927 na cidade de Beauvais, no interior da França. Em 1952, aos 25 anos, fundou a Casa Atelier com seu nome e fez seu primeiro desfile em Paris. Givenchy priorizava a elegância, sofisticação e glamour. Era também conhecido por emprestar suas criações a personalidades e grandes estrelas do cinema. O vestido preto usado por Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo de 1961 virou um dos seus símbolos, o famoso pretinho básico. Quem também ajudou a promover os cortes de Givenchy foi Jacqueline Onassis, principalmente como primeira-dama dos Estados Unidos. A marca foi vendida em 1988 para um grupo especializado em confecções de luxo. Mesmo assim, ele ainda trabalhava como consultor, apesar de ter se aposentado oficialmente em 1995. A família de Givenchy não divulgou nem onde e nem quando será o sepultamento do estilista. Apenas pediu discrição em seu comunicado oficial, dizendo que as últimas homenagens acontecerão de maneira íntima e restrita. Ele morreu dormindo em casa. Este foi o último desfile, um encontro para poucos amigos e estilistas. O anfitrião da noite, na época, não escondeu sua felicidade em ver as pessoas queridas reunidas. É muito emocionante todos esses maravilhosos estilistas aqui. Alguns, como Saint Laurent, nem terminou sua coleção, e o Valentino, nem sei se já acabou a sua. Mas eles arrumaram tempo para me cumprimentar. Isso é maravilhoso.
De Paris, Luciano Júnior para o Leitura Dinâmica. A ficção científica The House of Tomorrow teve as primeiras imagens divulgadas. O filme traz um jovem que vive junto com a avó em uma cúpula distante da sociedade. Só que tudo muda quando o menino precisa descobrir como o mundo realmente é, depois que a idosa sofre um derrame. Estrelado por Asa Butterfield, a produção também traz Ellen Burstyn e Alex Wolff. Essas são imagens do filme Sorry to Bother You. A comédia, ambientada numa versão alternativa da cidade de Oakland, mostra um jovem negro que só ganha destaque no telemarketing ao usar a voz como se fosse de branco. Hey, Mr. Kramer, this is Langston from Regal View. Lakeith Stanfield, Tessa Thompson e Danny Glover estão no elenco. O filme chega aos cinemas em julho. Por aqui ainda não há data. O astro The Rock foi para as redes sociais e divulgou com muito humor algumas cenas inéditas de Rampage Destruição Total. Na trama, ele vive um primatólogo que vê George, um gorila amigável, se transformar numa fera por conta de um erro científico. Ele brincou que nenhum monstro pode pará-lo. You can't put up the graphic I'm running for my life. Come on, dude. The world is watching this. I'm the most badass movie star on the planet. All right, I got a reputation to protect. Now show the other clip, the no fear clip, dude. Oh, shit. A estreia é em 13 de abril. Legal. E já que o assunto é cinema, gente, olha só essa. O ator e diretor também, Tommy Wiseau, conhecido pelo filme The Room, divulgou um vídeo divertido do teste dele para viver o vilão Coringa nos cinemas. O resultado, vamos combinar, não é lá essas coisas. Roda aí. Depois que um fã criou esse vídeo com o diretor na pele do clássico vilão do Batman, Wiseau aproveitou a brecha para fazer uma brincadeira. O cineasta se vestiu a caráter e deu um show. Quase isso, né? It's simple. We killed the Batman. Have you ever danced with a devil in the pale moonlight? Did you? No, but I did. And I did like a devil. Encenando com as clássicas falas do vilão, ele até mostrou o próprio modo de enfrentar o herói. Why do you want to kill me? I don't want to kill you. I need you. Why should I kill you? Why? Why should I kill you? I don't want to kill you because you complete me. Yes, I need you. O filme solo do personagem já está sendo planejado. Enquanto o ator não é definido, os fãs vão ter de se contentar com essa versão aí. Why? So serious? Why so serious? Why so serious? Let's put a smile on this face. Why so serious? Vamos falar um pouquinho de música agora, porque tem substituição na lista de artistas do festival Lollapalooza desse ano aqui, da edição 2018. Então, preste atenção, sai o rapper Tyler, The Creator, e entra a norueguesa Aurora. O post que anunciou aí essa mudança veio acompanhado até de uma mensagem de Tyler. É o seguinte, entre aspas, infelizmente, por motivos pessoais, eu não conseguirei me apresentar nas edições do Lollapalooza na América do Sul. Me desculpem, eu prometo que voltarei, fecha aspas. A cantora Aurora sobe ao palco então no Autódromo de Interlagos no dia 25 de março, que cai num domingo. E a heroína dos quadrinhos, Jessica Jones, ganhou um vídeo de bastidores da segunda temporada da série, que já está disponível via streaming. Roda aí. No universo dos super-heróis, explorar os sentimentos dos personagens e as preocupações se torna um diferencial. E isso, a atriz Kristen Ritter garante para o retorno da heroína às telas. We're telling stories about a lot of complicated characters. They're very complex, very layered. Very real. Nesse segundo ano, a personagem vai investigar um novo caso, o que trará o passado sombrio e misterioso à tona mais uma vez. We're really exploring these themes of control and ambition. It is a superhero series, but it's set in a world where they're not trying to save the universe. They're just trying to survive and work through their demons. It's not about being a superhero. It's about being a human being in the world. What the hell are
are you? I'm angry, and I'm not sure there's anything I won't do anymore. E olha, estrelas da música de todo mundo se reuniram em Los Angeles para o iHeartRadio Music Awards da edição 2018. Essa premiação super consagrada aí tem vários artistas e, claro, os que mais se destacaram nas rádios norte-americanas. Vamos ver então quais foram os grandes vencedores da noite? A distribuição de troféus foi, digamos, equilibrada. O britânico ruivinho Ed Sheeran recebeu os títulos de Artista Masculino do Ano e Melhor Música para Shape of You. A rapper Cardi B, Artista Revelação e Revelação de Hip Hop. Melhor boy band e fan base ficaram para o grupo BTS. Já Luiz Fonsi levou os prêmios de melhor artista latino e música latina, claro, com Despacito. A brasileira Anitta desbancou a concorrência e venceu no voto popular a categoria de Estrela das Redes Sociais. Foi a primeira brasileira vitoriosa na premiação. Na sessão de homenagem da noite, Camila Cabello recebeu o Fangirl, que reconhece artistas femininas que expandem fronteiras com a música. Já Chance the Rapper ficou com Innovator Award. E Bon Jovi com o Icon Award. A semana começou bem para os fãs do Pearl Jam. A banda americana, que não lançava uma inédita desde 2013, liberou um trecho da nova música Can't Deny Me. A canção é um protesto declarado ao governo de Donald Trump. Num dos trechos diz: "Você pode ser rico, mas não pode me negar." O britânico George Ezra gostou mesmo dessa história de lançar música em karaokê. Foi assim na semana passada com Pretty Shining People. What a terrible time to be alive if you're prone to overthinking it. E olha ele aí de novo, todo desajeitado, com uma nova canção, Savior. Take me back to that midnight moon. Pelo menos o público tá melhorando. A mulher, que estava sozinha no clipe anterior, ganhou uma companhia. Tudo bem que o senhor aí não tá assim muito animado, né? Taylor Swift aproveitou o clipe da música Delicate para destacar um aspecto da fama que muitas vezes incomoda os grandes artistas. Coberto de glamour e cercado de seguranças por todos os lados, muitas vezes o astro não consegue simplesmente ser ele mesmo. Mas e se de repente num passe de mágica essa superestrela fica invisível? Aí ninguém segura a verdadeira Taylor Swift. Beyoncé e Jay-Z anunciaram nesta segunda-feira as datas das apresentações do casal na Europa e América do Norte a partir de junho. A cantora publicou fotos no Instagram e um clipe alusivo à turnê On The Run 2. A primeira série de shows foi em 2014. A estreia agora será em Cardiff, capital do país de Gales, em 6 de junho. Turnê promete ser de sucesso, né? Vamos mudar de assunto, voltar aqui para o Brasil, porque é o seguinte: a defesa do Joesley Batista, do grupo JF, entregou o passaporte do empresário agora à Justiça Federal em São Paulo. Essa medida era uma das condições para que ele permanecesse solto.
Wesley saiu da carceragem da Polícia Federal na última sexta-feira. Ele vai ter, sim, que usar a tornozeleira eletrônica e não poderá entrar nas empresas do grupo e nem se comunicar com o irmão Wesley, que nesse domingo, gente, passou por um grande constrangimento num restaurante em São Paulo. Wesley Batista não esboçou reação aos gritos e insultos. Acompanhado de outras pessoas, o empresário permaneceu sentado. O vídeo compartilhado em redes sociais mostra o momento em que policiais militares entram na churrascaria para acompanhar Wesley até a saída. O empresário só deixou o local depois de terminar o almoço. Vai embora, vagabundo! Os irmãos Batista, controladores da JBS, estavam presos preventivamente desde setembro do ano passado no âmbito da Operação Tendão de Aquiles, que investiga o uso de informação privilegiada para obter ganhos econômicos. Wesley foi solto no fim de fevereiro. E olha, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, autorizou a quebra do sigilo telefônico do ex-deputado Rodrigo da Rocha Loures e do coronel João Batista Lima, ambos ligados a Michel Temer. Loures, o homem da mala, que ficou super famoso, foi assessor do presidente no Palácio do Planalto, e Lima é amigo do Temer desde o tempo em que o político era secretário de Segurança, ainda em São Paulo. Essa decisão se refere ao processo que apura suposto recebimento de propina por Michel Temer para beneficiar a empresa Rodrimar naquele decreto dos portos. O despacho inclui também a quebra do chamado sigilo temático, que envolve aí todos os dispositivos para troca de mensagens via celular, tablet, enfim, computador, tudo isso. E o ex-ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff, o Guido Mantega, virou réu agora na Operação Zelotes. O economista e outras 12 pessoas são suspeitos de favorecer o grupo Cimento Penha em julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Aí, polêmica novamente. O Mantega é acusado por 4 crimes contra a ordem tributária. João Dória é oficialmente pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB. O nome do prefeito foi registrado nesta segunda-feira no Diretório Estadual do partido pelo presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, e outros 4 apoiadores. O documento recebeu a assinatura de 1.700 delegados do PSDB. Dória, então, deve disputar as prévias tucanas marcadas para o próximo dia 18. Os outros pré-candidatos ao Palácio dos Bandeirantes pelo PSDB são o ex-senador José Aníbal, o secretário Floriano Pêssaro e o cientista político Luiz Felipe Dávila. O jogo Fortnite Battle Royale ganhou um trailer, olha aqui, para comemorar o lançamento de uma versão limitada para celulares. Futuramente, os jogadores aí de smartphones poderão então competir com aqueles que usarem outros sistemas como o PC. Segundo os produtores, a jogabilidade, o conteúdo e todas as atualizações serão as mesmas das outras versões anteriores. E do game para o esporte, olha só, o técnico Tite convocou a seleção brasileira para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha agora no fim do mês. Tiveram algumas novidades em relação ao treinador, viu? Aliás, é bom o pessoal mostrar serviço. A próxima lista já será com os convocados para a Copa do Mundo. Quem tem os detalhes é a Melina Saad. Tite manteve sua base, mas está de olho no bom desempenho dos atletas em seus clubes para fechar a lista da Copa do Mundo. Existem 15, 16, 17 atletas que, pelo alto nível que estão dentro da seleção e nos seus clubes, que já estão encaminhadas à sua convocação. E existem outros que estão disputando. Para os testes contra a Rússia no dia 23 e a Alemanha no dia 27, 25 nomes foram chamados. Goleiros Alisson, Ederson e uma das novidades, Neto, que atua no Valência da Espanha. Laterais Marcelo, Daniel Alves, Felipe Luiz e Fagner. Zagueiros Marquinhos, Thiago Silva, Miranda, Jeromel e Rodrigo Caio. Meio-campistas Casemiro, William, Fernandinho, Fred, Paulinho, Felipe Coutinho,
Renato Augusto e Anderson Talisca do Beşiktaş da Turquia, mais uma novidade. E atacantes Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Douglas Costa, Tyson e outra surpresa, William José, que joga no Real Sociedad da Espanha. A ausência de Neymar não é nenhuma novidade por causa da cirurgia que fez no pé direito. O craque só deve voltar a treinar em maio, às vésperas do Mundial. Mas se você pensa que isso tira o sono de Tite, se enganou. Foi muito feliz o pai do Neymar dizendo assim: a nossa primeira preocupação é com a saúde do atleta. É a mesma ideia que todos nós temos, é primeiro da saúde. E não se paga um preço de vencer, mesmo em Copa do Mundo, mesmo numa seleção brasileira, pagando saúde de alguém ou precipitando saúde de alguém. Tite não fugiu quando questionado sobre o reencontro com os alemães. Será a primeira vez que as seleções principais se enfrentam depois do inesquecível 7-1 da Copa de 2014. É um fato real, que tem que acostumar-se a ele de uma forma natural, porque é uma outra etapa, porque é um outro momento. Na Grécia, o campeonato local foi suspenso por tempo indeterminado. Depois de ter um gol invalidado ali nos acréscimos do duelo contra o AEK Atenas, o presidente do PAOK invadiu ali o gramado inconformado com a arbitragem. Não bastasse isso, imagens mostram que o Cartola levava ali uma arma na cintura. Ele precisou, claro, ser contido. Ivan Savides, presidente do PAOK, teve a prisão decretada pela justiça grega. Diego Aguirre foi apresentado como novo técnico do São Paulo. Apesar da vitória sobre o RB Brasil, a equipe não vive um bom momento, não. O novo comandante já avisou o que espera do time em campo. O time tem que mostrar competitividade, tem que mostrar atitude e tem que mostrar determinação total para ganhar cada jogo. Aguirre garantiu que fica no tricolor pelo menos até dezembro, quando encerra o vínculo dele. Ele é cogitado para assumir a seleção uruguaia depois da Copa do Mundo. A prioridade minha é São Paulo. Eu não tenho outra coisa na cabeça. Faz muito tempo que se fala no Uruguai que eu tenho a chance de ser treinador. O compromisso é que ele fique ao menos até dezembro. A gente espera que seja mais que isso. Olha aqui, na Índia, um garoto de 4 aninhos foi resgatado de um poço com mais de 30 metros de profundidade. Ele passou 34 horas ali preso, gente. O menino estava brincando na fazenda onde os pais trabalham quando caiu e ninguém viu. Mais de 60 homens participaram aí dessa operação de resgate e depois da tentativa frustrada de cavar um túnel, os socorristas jogaram uma corda para o pequeno ali, que conseguiu se segurar e ser retirado desse buraco. Apesar do susto, e que susto, ele passa bem. De volta às notícias do Brasil, a polícia de Minas Gerais acredita que 2 casais presos na semana passada ao tentar comprar um bebê recém-nascido são parte de uma quadrilha especializada justamente em negociação de bebês. Pode isso? Depois de apreender os celulares dos suspeitos, a polícia descobriu que era pelas redes sociais e aplicativos de mensagens que o grupo negociava a compra e a venda das crianças. Em uma das conversas, uma integrante da quadrilha questiona o valor de R$10 mil pedido para uma mulher para entregar o próprio filho. As investigações apontaram que a quadrilha tem ligações com o tráfico internacional de recém-nascidos. A gente identificou pessoas da Itália, dos Estados Unidos, em grupos de WhatsApp onde eram vendidas e compradas livremente crianças, né? Inclusive algumas de barriga de aluguel. Falam explicitamente também valores de R$30 mil. Os 4 suspeitos, que são do Rio de Janeiro, só foram presos aqui na porta dessa maternidade de Contagem, na Grande Belo Horizonte, porque a mãe queria doar o bebê, desistiu do acordo logo após o parto. Só depois realmente que ele nasceu, que ele mamou, que ele ficou comigo, que veio aquele amor de mãe. Aí eu já comecei a lembrar e pensar, será que esse meu filho vai ter todas as oportunidades que o meu outro teve? A mãe chegou a enviar uma foto da filha para os suspeitos. Em outras mensagens, ela pede R$600 para pagar o aluguel e uma cesta básica. E ainda tenta se certificar de que o bebê não será entregue para outra pessoa. Uma das mulheres presas responde, diz que aceita pagar R$1.000 pelo recém-nascido e pede para a mãe biológica falsificar o documento de identidade. Fazer tipo uma xerox, não tem xerox de identidade colorida?
Você podia fazer uma com os meus dados e com sua foto, você entendeu? A mãe biológica foi presa, mas acabou liberada e vai ficar com o bebê. Agora a polícia tenta identificar outras vítimas da quadrilha. E tem mais sobre cinema aqui no Leitura Dinâmica. Agora a gente vai falar de um filme de terror baseado numa história real. É A Maldição da Casa Winchester. Esse longa, estrelado por Helen Mirren e Jason Clarke, já está em cartaz. Agora quem vai contar pra gente um pouquinho mais sobre essa trama e os bastidores é o nosso correspondente em Los Angeles, o Fábio Borges. Ele foi lá conversar com o elenco. Vamos ver como foi? I feel their presence in the air, in the walls. Bem-vindo à casa mais assombrada do mundo. Uma mansão com 7 andares, mais de 100 quartos e habitada por centenas de espíritos malignos. A vencedora de um Oscar, Helen Mirren, interpreta Sarah, a dona da casa. Ela é a viúva do fundador da empresa que fabrica os rifles Winchester. Sarah acredita que os fantasmas das pessoas que morreram alvejadas pelos rifles assombram a mansão. Por isso, constrói cômodos para confortar e aprisionar os espíritos. Ela foi uma mulher fascinante e misteriosa. Ficou viúva ainda nova e nunca deixou o luto. The bells summon them. O filme A Maldição da Casa Winchester foi inspirado numa história verídica. A mansão retratada no longa existe de verdade. É uma atração turística localizada aqui na Califórnia. Beautiful dreamer, wake up to me. Existem várias histórias sobre o motivo de a Sarah ter construído a casa. Nós contamos uma dessas versões. Para contar a história, os produtores construíram réplicas dos cômodos mais assombrados da casa Winchester. As filmagens também foram feitas na mansão original, localizada na cidade de San José. Existe uma atmosfera de tristeza naquela casa, mas eu também tive uma sensação boa quando eu estive por lá. Eu não fiquei com medo. A trama mostra que muitas pessoas acreditavam que Sarah era simplesmente louca, como o Dr. Eric Price, psiquiatra interpretado por Jason Clarke. Ele acredita que ela tem um problema de saúde, mas quando chega a casa, percebe que o problema é muito maior do que imaginava. This spirit has a power we've not seen before. It has found us. O filme de horror A Maldição da Casa Winchester já está em cartaz nos cinemas brasileiros. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. E olha, uma dançarina aérea fez uma performance numa das maiores pontes da Grécia. Olha aí, presa em longas tiras de tecido, Carerina dançou ali acima das águas do Golfo de Petras, que liga a Península Sul à Grécia Central. O objetivo dessa performance aí é chamar a atenção do mundo todo para o turismo no país. Essa apresentação fez parte de uma série que ganhou o nome de A Grécia Tem Alma e ainda deve passar por vários lugares, várias outras pontes, penhascos, canyons, enfim. Ficou bem bacana. E o Leitura Dinâmica de hoje se despede então com imagens incríveis agora, olha aqui, desse slackline gigantesco no formato de teia de aranha. Essa aventura aí que exige muito equilíbrio aconteceu no cenário para lá de espetacular na cidade de Moab, em Utah, nos Estados Unidos, e já está fazendo maior sucesso na internet. Um grupo decidiu ali praticar o esporte nesses picos avermelhados ali da região e as imagens ficaram lindas, né? E aí, você teria coragem? Eu não. Amanhã tem mais leitura, te espero aqui, bom descanso, boa semana.